Amigos sorveteiros, estamos começando mais um episódio do nosso Sorvecast. E hoje nós estamos com um assunto muito bacana aí, que está em tendência, que teve uma alta e veio para ficar. Então você tem que estar antenado nesse assunto, que é a claridade na comunicação, as novas regras de rotulagem e seu impacto no mercado de sorvetes. E para falar desse assunto, nós estamos aqui hoje com a Bianca Burghi, que ela é especialista de assuntos científicos e regulatórios da Kerry, e também o nosso gerente comercial, Leonardo de Barros, para ter essa conversa a qual todos nós temos que estar por dentro de todas as regras. Bianca, seja bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui pelo convite. Meu primeiro Sorvecast. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar de regulatórios hoje. Opa, vamos lá, vamos falar então. Antes da gente entrar no assunto de fato, quem é a Bianca? Quem é a Bianca? Pois bem, a Bianca é uma mulher de 30 anos, quase 31 anos, que é formada em Engenharia de Alimentos pela Unicamp e que em um belo dia entrou na área de assuntos regulatórios há 8 anos atrás e se encantou por essa área. E basicamente é uma área que ou você ama ou você odeia, né? Não tem muito meio termo. Então, no meu caso, 8 anos atrás, eu entrei de estagiária na Kerry mesmo. E me apaixonei e estamos aí, né? Então, trabalhei com diversos tipos de produto, como desde probióticos, proteínas, suplementos, sorvetes e vamos que vamos. Apaixonada por essa área. Tem bastante experiência para compartilhar com a gente aqui hoje, né, Bianca? Com certeza. Aproveitando, se inscreve no nosso canal, curte aí, deixa seu like. Segue a Polar nas redes sociais, no cantinho da tela aí tem o QR Code para você ficar por dentro de todas as novidades da Polar e acompanhar também o nosso Sorvecast. É sempre muito bacana estar antenado aí com o nosso conteúdo, preparado sempre com muito carinho, pensando em você, pensando no seu dia a dia, pensando na sua necessidade. Acompanhe aí a Polar nas redes sociais. Então vamos para a primeira pergunta, falando desse assunto aí que todo mundo, apesar de ter ouvido falar alguma coisa ou já está praticando, às vezes tem alguma dúvida. E a Bianca aqui está para somar quais são as novas regras de rotulagem que afetam o setor de sorvetes. Excelente. Prometo não ficar citando o número de legislação, mas só para trazer um pouquinho, né, dessas duas especificamente, são duas normas, a RDC 429 e a IN 75, e ambas foram publicadas aí em 2020. E entraram em vigor, isso quer dizer, elas começaram a valer, basicamente, em outubro de 2022. E essas legislações, basicamente, falam sobre nutricional, certo? A nutricional do produto. E elas vieram muito no sentido de ajudar o consumidor a interpretar melhor esse perfil nutricional dos alimentos. Então, melhorando visibilidade, legibilidade, né? A gente via muito nos produtos antes dessas normas, tabelas nutricionais ali escondidinhas no rótulo, tinha que ficar abrindo para ver onde estava a tabela nutricional. Ela veio também muito no sentido de ajudar para o consumidor a fazer uma comparação entre os alimentos. Então, agora eu vou depois falar um pouco mais disso, mas as tabelas vêm com a quantidade, além da porção, com a quantidade de 100 gramas ali do produto. Então, antigamente os consumidores iam no mercado e eles ficavam ali, alguns, né, ainda faziam uma regrinha de 3 para ficar comparando ali quantas calorias tem nesse, mas esse tem uma porção diferente. Então, faz ali uma regrinha de 3 para ver qual é melhor, qual é pior, basicamente, né? Então, ela veio para também melhorar esse tipo de comparação de um modo muito mais fácil quando você está ali no mercado. Então, o grande objetivo dessas duas legislações, né, é realmente trazer do melhor modo possível a informação nutricional para o consumidor. E daí essas legislações, elas
elas são divididas em 3 grandes blocos, macrotemas, basicamente sobre nutricional. A gente tem a primeira, que é a tabela nutricional. Então, antes a tabela ficava ali escondida, tava com a cor do rótulo atrás, então você via... não enxergava. Você via, então, tabelas ali com a cor roxa, cor rosa, com uma visibilidade bem complicada de ser lida. Então, não. Agora a gente tem uma tabela nutricional com fundo branco, linhas pretas, realmente ali de modo bem claro, bem visível. A legislação pede para ela ser inteirinha padronizada, então até as letras, o tamanho da letra é padronizado, né? E, como eu disse, então ela veio com essa grande novidade de 100 gramas do alimento, né? Isso daí, até interrompendo, Bianca, eu acho que para o sorvete é bom. Sim. Por quê? Porque o sorvete sempre se fala como vilão, né? E eu sempre defendo, porque se olhar hoje o pão de queijo, ele é muito mais calórico que um sorvete. E a gente não tinha base de comparação, né? Então você pegava o pão de queijo, ele tava numa porção, não sei qual é a porção, mas ele tava numa porção, sei lá, de 20 gramas. O sorvete tá numa porção de 60 gramas. Qual é o tipo de comparativo que você faz um com o outro? Hoje, se você pegar o sorvete e colocar do lado do pão de queijo, você vai saber exatamente a base comparativa, que é de 100, né? Então, por esse aspecto, eu acho que é legal e é importante, né? Eu acho super importante, eu achei super bacana essa mudança, porque a tabela nutricional não é... Eu vi muitas pessoas de marketing, né, reclamar, mas o rótulo não tá bonito, não tá nada bonito, nem nada. A tabela nutricional é para informar. Ela tem que ser muito clara na informação e ajudar o consumidor nas suas escolhas. Então, eu acho que ela foi muito positiva para isso. Então, realmente, vem aí a quantidade em 100 gramas. E a porção não foi perdida, igual tinha antes por porção. Exato. A porção se mantém. Então, vinha aí por 100 gramas... Realmente é bem bacana, porque você consegue comparar todos esses tipos de alimento. Legal. O segundo grande bloco, né, bloco, macrotema, que está dentro dessas legislações é a lupa. Então, basicamente, né, os produtos de mercado tiveram o prazo para adequação em outubro do ano passado. Então, a gente começou a ver muito isso no mercado agora, certo? Que também vem muito nesse sentido de, hora que você está ali no mercado, né, como você vai ter uma... É muito difícil ter uma pessoa que vai ler todo o rótulo de tudo. Alimentos, né? Eu leio, gente. Eu admito que eu leio. Eu também leio. Mas eu sei que a maior parte não vai pegar para ler exatamente tudo, toda hora ali no seu mercado pós-trabalho, certo? Então, a lupa veio para ter essa comunicação bem mais rápida também, né? Trazer ali de modo bem rápido e claro qual é a real natureza ali do produto. E ela está relacionada, né, em alto a açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. E o terceiro macrotema que englobou aí foi basicamente também as alegações, os claims, né, de nutricional, que seriam aí aqueles não contém adição de açúcares, 0% de gordura, fonte de vitaminas. Então, todos esses claims virados para nutricional também estão dentro dessas legislações. Então, legislações muito robustas, enormes, com muito conteúdo, que tem um impacto para toda a indústria. Até tem mudado, né, Bianca? Tem reparado, tem bastante consulta aí, e aí o pessoal questionou o cacau, que era adicionado como açúcar, polidestrose, e é legal a gente ficar muito atento, e a gente tem o respaldo de vocês, né, da indústria, porque o nosso cliente muitas vezes fica perdido. Ele fala, pô, ontem o cacau era considerado açúcar, hoje já não é. A polidestrose era considerada açúcar, talvez agora não seja mais. Então, a gente tem que ficar antenado e a gente pede muita ajuda de vocês exatamente para também orientar os nossos clientes, né? Não, exatamente. O regulatório está aí exatamente para ajudar, porque não é fácil a compreensão. E mais do que a compreensão, você lê todas essas legislações que são enormes. Então, assim, eu estou falando de 2 legislações com nem sei quantas páginas, mas acredita em mim, gente, são muitas páginas. E a gente tem aí, então, o material orientativo da Anvisa, que é o Perguntas e Resposta, que ele tem realmente um caráter de ser orientativo para as indústrias, porque é tão robusta, é tão complexa, que surge tantas dúvidas dentro disso, e a gente tem que ficar antenado toda hora no que está sendo discutido. Então, essa do cacau, essa da foi super polêmica, e as empresas conseguiram, né, trazer essa visão para a Anvisa, a gente conseguiu
reverter um pouco essa situação, né? Mas foi um dos temas bastante polêmicos. Exatamente. Que tem que estar antenado, então contem com o regulatório, gente. Legal. Como as empresas de sorvetes estão se adaptando às novas exigências de rotulagem? Como eu disse, todo mundo tem que se adaptar. Todo mundo da indústria de alimentos vai ter que se adaptar de um modo ou de outro. Então, basicamente, os produtos que estão aí efetivamente no mercado, tabela nutricional, vai ter que estar, então, ali com 100 gramas, com quantidade de porção, porcentagem de VDs atualizados, né, de valor diário recomendado atualizado, tem que estar padronizado com o fundo branco, com as linhas pretas, todo aquele ponto que eu coloquei, né, de tamanho de letra e tudo mais. Eles têm que entender os limites ali, né, de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio do produto deles, para entender se vai precisar pôr a lupa ou não, né? Eles precisam se adaptar quanto à lupa. E a lupa também vai ter local próprio ali na embalagem para colocar ou não. Já indústrias aí que são mais viradas para serviço de alimentação ou que são destinados a exclusivamente industrial, né? A tabela nutricional não necessariamente precisa estar no rótulo, mas mesmo assim eles precisam se adaptar porque essa informação tem que estar disponível para o fornecedor. Então a legislação diz, né, que se você claramente não tem um rótulo, igual você vai ter um produto de mercado, você não precisa ter a nutricional nesse rótulo, mas você tem que ter um documento sobre essa informação para disponibilizar para o consumidor. E grandes novidades, eu acho que foram grandes impactos, é a quantidade de açúcares totais e açúcares adicionados que veio na tabela nutricional também, né? E todo mundo teve que adaptar a tabela nutricional não só para essa padronização, mas para ter, sim, englobando quantidade de açúcar e açúcar adicionado. E entra muito no ponto anterior que a gente disse, né? Ter o entendimento. O que eu contabilizo como açúcar? O que eu contabilizo como açúcar adicionado? O que é um? O que é outro? Então, ninguém fugiu. Todo mundo teve que se adaptar. E daí, né, tem todo o outro ponto de quais produtos são interessantes de serem reformulados, quais a gente vai focar ou a gente vai deixar lupa. Então, discussões muito grandes dentro de cada indústria aí de o que seria reformulado e o que não seria reformulado. Dentro do mercado de sorvete é legal você tocar nesse ponto, porque assim, a gente tem vários produtos que se encaixam na tabela nutricional e outros não. E muitos clientes perguntam, né? Léo, o que eu preciso colocar na tabela nutricional? Vou dar um exemplo e talvez você possa até complementar. Um produto que está na ponta, o cliente consome o copinho, o pote de 2 litros, esse ele vai levar para casa, ele precisa ter a tabela nutricional já adequada. Mas tem muito cliente que vende para buffet, que vende para sorveteria, ele vende a caixa de 10 litros. Esse produto não vai ao consumidor final. Automaticamente ele não precisa ter na embalagem a tabela nutricional. Ele precisa ter disponível dentro do estabelecimento que ele vai vender para que um cliente na ponta que queira isso saiba e consiga contemplar e entender o que tem ali dentro. É isso. É exatamente isso. Então, o sorvete ali que vai estar exposto para você pegar a bola, né? Exatamente. Na sorveteria, ele não tem um rótulo, né? E não faz também muito sentido você trazer a informação ali no freezer, né? Ou algo nesse sentido. Mas sim, precisa sim ter toda a tabela nutricional de cada um dos sabores dentro do estabelecimento, porque o consumidor pode pedir isso e precisa ter. Precisa já estar englobado, então, açúcar total e adicionado também. Continuando, então, Bianca, qual o impacto das novas regras de rotulagem na formulação dos sorvetes? Pois bem, então os impactos vão ser a quantidade aí, né, de açúcar adicionado, gordura saturada e de sódio que o produto vai ter e que vai ter que ser rotulado, basicamente. E eu acho bastante interessante essa pergunta do impacto, porque eu já conversei com diversas pessoas e cada uma tem uma opinião, né? A lupa vai matar os produtos que tem lupa, né? Tipo, vai estimular o consumidor a parar de consumir esse produto? Ou, por exemplo, um produto sem lupa vai ajudar o consumidor a ter essa maior escolha? E eu acho bastante polêmica, cada um tem uma opinião, basicamente. E a minha opinião nisso é que as legislações são muito recentes.
Então, assim, naturalmente, por ser recente, pelo consumidor tá entendendo o que é a lupa, né? O que é um açúcar adicionado, a ler a tabela nutricional, como ele ainda está entendendo isso, eu acho que naturalmente algumas categorias de produto tendem a ter mais impacto neste momento do que outras, mas que todas vão acabar seguindo essa parte de saudabilidade, de ter mesmo uma menor quantidade de açúcar adicionado, de gorduras e de sódio. O consumidor está buscando isso hoje em dia, certo? Mas assim, como é algo muito novo, eu acho que alguns produtos têm um impacto maior para esse momento, que são aqueles que já são naturalmente virados aí para essa parte fit. Certo? Então, por exemplo, o açaí. O açaí, ele já tem essa pegada mais de saudável, certo? Exato. Então, basicamente, os fabricantes de açaí querem, para agora, para ontem, se adaptar dentro da lupa. Digo, sair da lupa, certo? Sim. Então, ter quantidade de açúcares adicionados, gorduras e sódio abaixo do limite da legislação para não ter rotulagem. Certo? E do mesmo modo, diversos produtos fits que a gente vê no mercado. E também, puxando por outro ponto, produtos que pode não ser fit, mas que o consumidor também considerava fit por motivos do além. Então, por exemplo, eu na praia, eu admito que eu já fiz isso. Eu na praia fui lá tomar um sorvete e peguei um sorvete de limão ao invés de cacau, imaginando que ele seria bem mais saudável, por exemplo. E hoje em dia, a lupa nutricional expõe toda a parte nutricional desse produto. Então, por exemplo, hoje em dia, esse limãozinho que eu achei que era saudável ali na praia, ele vai estar ali, muito provavelmente, com uma lupa de alto em açúcares adicionados. Então, eu acho que assim, para esse primeiro momento, que ainda está bastante recente, né, na cabeça dos consumidores, esses produtos tendem a ter mais urgência em retrabalho, né, nas formulações. Mas, conforme o consumidor for criando consciência do que for se adaptando à lupa e tudo mais, e principalmente por um movimento que já existe, dele tá buscando, sim, produtos mais saudáveis, eu tenho a impressão que essa população, que hoje em dia é um nicho, tende a crescer cada vez mais e buscar produtos mais saudáveis, né? Com menos teores desses nutrientes nos alimentos. Eu vejo como a gente, como consumidor mesmo, e eu tento passar isso para os clientes, né? Se a gente tiver uma base de comparação num freezer que tem um sorvete de chocolate que não tem a lupa e o outro que tem a lupa, por a gente ter conhecimento ou não tendo conhecimento, você sabe que gordura saturada, açúcar, está sendo falado. Se você tem lado a lado, você vai naturalmente no que não tem a lupa. Exato. Então, assim, em base de comparativo, é importante a gente olhar, porque é o que você falou, a gente não tem amostragem ainda por ser recente. Tem de outros países, sim, México, enfim, outros, Chile, outros países que fizeram isso, e a gente vê que sim, a longo prazo teve um impacto no consumo, e foi um impacto que não dá para desconsiderar, né? Com certeza. E tem pessoas que, pode ser, que nunca vão ligar, mas tem essa parcela que já existe e que tende a crescer cada vez mais. As novas gerações estão mais preocupadas com isso, né? E assim, eu acho que a informação hoje em dia, né, pode ver quantas informações na mídia viram polêmicas e tudo mais. Então, assim, eu acho que a própria internet, a própria mídia divulga muito isso, influencia as pessoas também a não quererem comer alimentos carcinogênicos. Então, todos esses pontos que vira e mexe, tá na mídia, que vira polêmico, né? O pessoal tá, sim, atento a isso. Sim. Então, eu acho que é novo, é algo muito novo e que esse nicho que existe hoje em dia tende a crescer cada vez mais. É importante ressaltar, Bianca, que tanto na parte de formulação, que a gente ajuda os clientes, quanto na parte de tabela nutricional, a gente fez um trabalho interessante, apoiado por vocês. Tá? Você lembra que foi uma equipe grande lá fazer treinamento? Especificamente teve uma estagiária que foi contratada para ajudar os clientes nisso, né? A gente fez uma campanha que a gente deu a tabela nutricional para os nossos clientes que fechassem produtos personalizados. A ideia era realmente ajudar o cliente nessa transição, porque tem muita dúvida. E a gente tinha muita dúvida. E quantas vezes essa pessoa não voltou para você e falou: Bianca, pelo amor de Deus, me ajuda, como que eu interpreto isso? Pois é. Então, assim,
deixar claro para os nossos clientes também que esse respaldo que você nos dá ainda continua sendo dado e a gente tem sim informação e a gente tem sim formas de ajudar na prática o cliente a solucionar esse problema, que são várias páginas de legislação. Várias. Né? Legislação de perguntas e respostas. Jesus. E é complexo mesmo. E qualquer ajuda que precisem, desde definições e tudo mais, a gente está aí para isso mesmo, porque é complexo e é algo que foi discutido por muitos anos para chegar até onde chegou, né? Então, é complexo mesmo. E a gente conta com a sua ajuda. Continue nos ajudando. Podem contar sempre. Olha quanta informação importante para você e você não pode ficar de fora disso. E qualquer dúvida, como foi falado aqui, conta com a Polar, conta com a Kerry, para que você esteja totalmente dentro, seguindo certinho aí as novas regras. E até porque acredito que tenha consequências para quem não segue, né? Então, assim, é importante todo mundo, dentro das suas possibilidades, ir mudando as embalagens, reformulando as receitas, até porque, como foi falado, o cliente final, ele está totalmente antenado às possibilidades de compra. Então, a clareza na informação é importante e o que eu estou comendo, eu saber o que eu estou comendo é muito importante. Sim. Já curtiu, já deixou seu like? Já se inscreveu no nosso canal? Não esquece de seguir a Polar nas redes sociais. Aí no cantinho da tela tem o nosso QR Code para você ficar por dentro de todas as informações. E também novidades, receitas, produtos que te ajudam nessa questão de formular a sua receita, reduzindo o açúcar, reduzindo a gordura. Saber também que a Polar personaliza a embalagem. A gente tem um departamento dentro da Polar que faz o layout da sua embalagem, então saquinho para picolé, a cinta para o pote. A gente tem toda uma estrutura aí, não só de informação através da Kerry, do Léo, da nossa equipe, mas também para personalizar a sua embalagem, para reformular a sua receita. Então conta com a gente de verdade. Vamos entrar aqui na próxima pergunta, que é o que a gente também está falando um pouquinho, como a transparência na rotulagem pode beneficiar os consumidores e fabricantes. Eu acho que a transparência é exatamente o objetivo dessas novas legislações. Então, é trazer para o consumidor a informação mais clara possível sobre o que ele está consumindo. É realmente dar o poder de decisão para ele. Sem ter nada encoberto, sem ter produtos fit que não são realmente fit, né? As próprias alegações que tem toda uma padronização para ter uma alegação nutricional do produto, né, de não contém açúcares e tudo mais, são várias regras para ter essas alegações. Então, elas vêm exatamente para uma prática de embelezar o produto, chamar de fit, esconder a real natureza do produto, né? Eu acho que as legislações vieram exatamente para evitar isso. Veio a favor do consumidor. Ele veio a favor do consumidor, exato. O consumidor precisa entender, né, o que é, nem sempre é tão fácil interpretar o que vai ser a diferença de um açúcar total e de um adicionado. Então, eu vejo que ele tem aí uma certa lição de casa de entender o que é, basicamente, o que significa ali, as lupinhas e tudo mais, mas a ideia realmente das legislações é ser o mais transparente possível quanto à real natureza nutricional desse produto mesmo. Perfeito. De que forma as novas regras de rotulagem estimulam práticas mais saudáveis e sustentáveis? Bom, elas estimulam, exatamente, eu acho que vai muito no teor de tudo que a gente já conversou, elas estimulam os fabricantes, certo? A colocarem menos açúcares adicionados, menos gorduras saturadas e menos sódio nas formulações, certo? Com certeza, não existe nenhum fabricante que quer estar dentro da lupa, né? Sim. Eu acho que isso, nenhum fabricante... tá lupa, tudo bem, deixa aí, tá tudo certo. Não, principalmente quando eles vão ver que o mercado tá se movimentando para reformular, para tirar essas lupas e tudo mais. Então imagina, você vai ser a única sorveteria que vai estar dentro da lupa, enquanto todas as outras estão se adequando para sair, né? Sim. Então eu acho que eles estimulam muito nesse sentido de trazer uma reformulação nos produtos mesmo. E ajudando na saudabilidade. Consequentemente na sustentabilidade. E, consequentemente, na sustentabilidade, exatamente. Na saudabilidade do seu cliente também, né? Que essas regras de limite desses nutrientes foram colocadas por um motivo,
certo? Eu acho que a gente tem que lembrar isso. Não é porque a indústria é chata, não é porque a Anvisa é chata, certo? Existe um motivo, realmente, é pensando aí na saúde do consumidor, com base em diversos estudos que existem, que demonstram que esses nutrientes estão relacionados a doenças crônicas, certo? Então, assim, eu acho que uma coisa leva muito a outra, e não é porque a legislação é chata. Né? Às vezes as pessoas reclamam, mas não, eu acho que existe um motivo para isso e o consumidor tem que estar em primeiro lugar sempre. Afinal, todos nós somos consumidores, né? Exatamente. A gente tem indústrias, a gente tem empresas, mas no Exatamente. fundo, todos nós somos consumidores. Né? Exatamente. E até abrir um parênteses aqui para lembrar que a Polar também tem embalagens, né, biodegradáveis, para você que ainda não conhece e está procurando. Personalizável, né? A gente personaliza também. Então, lembrando você que a gente tem vários modelos de embalagem biodegradáveis para o seu sorvete. Quais os desafios encontrados pelas empresas para implementar as novas regras? Olha. Muitos. Muitos vários, viu? O primeiro é achar alguém que ajude a fazer, Olha, esse que é o principal, né? o E já estamos aqui. O primeiro é ler a legislação inteira. Exato. Então, o primeiro é ler, como eu disse, assim, são legislações muito robustas, né? Eu aqui da parte de regulatório acompanhei o tema desde que estava em discussão, então... antes delas serem publicadas, houve muita discussão sobre isso para entender como ela seria, né, basicamente feita, certo? Sem extrapolar em muitos pontos, nesse sentido, trazer o mais claro possível, mas sempre dentro do melhor possível, sem levar o consumidor ao engano, certo? E então eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Interpretar todos os pontos da legislação, saber ler, saber certinho como fazer é muito importante. Um segundo ponto que a gente tocou já nesse tema, que eu acho que muito polêmico, foi a questão dos açúcares adicionados. Foi bem complicado. Então, para quem não sabe, né, basicamente, um açúcar adicionado vai ser todos aqueles monos e disacarídeos de um produto, né? Incluindo frações mono e disacarídeos de alguns ingredientes, como, por exemplo, de uma maltodextrina, né? Então, a maltodextrina era muito utilizada em produtos com alegações de sem adição de açúcar. Muito utilizada. E hoje em dia, como a fração mono e di dela, que ela tem uma pequena fração de mono e di dentro dela, como esse mono e di está sendo considerado açúcar adicionado, isso impede, por exemplo, de você colocar ela em alguns produtos que possuem alegação. Então, muitos desafios de o que vamos substituir a malto para colocar no lugar desse, muito desafio de reformulação de produto. Voltando aí um pouco para de açúcares adicionados, a discussão, né, do que até onde a gente vai considerar açúcar adicionado. Então, houve uma época, na segunda edição do Perguntas e Respostas, que a Anvisa colocou que a orientação de que os açúcares do cacau, por exemplo, iriam ser considerados açúcares adicionados. Mas imagina, então, a gente não ia poder ter nenhum produto com cacau que seja sem adição de açúcar. Então, assim, eu acho que essas discussões de até onde a gente consegue comunicar da melhor modo possível o que é um açúcar para o consumidor, certo? Foi algo bastante desafiador que as indústrias precisaram trabalhar bastante junto à Anvisa para entender exatamente até onde a gente vai ou até onde a gente considera um açúcar adicionado, certo? E um outro ponto também muito importante é muito difícil você reduzir açúcar e gordura e manter a característica do produto sensorial, né? Então, desafio enorme para muitas indústrias. Porque, embora o consumidor queira um produto mais saudável, né? A gente da indústria quer sair da lupa e tudo mais, ninguém quer perder o perfil sensorial do produto. Ninguém quer comer um produto que não seja gostoso, certo? Então, realmente, as indústrias não só terem esse trabalho de reduzir e ter essas reformulações, mas também das indústrias de alimentos surgirem com soluções que apoiem as outras indústrias a poder chegar nesse resultado. Legal. O que a gente puxa muito para a inovação também. E eu acho que aí é uma oportunidade, né? Tem muita gente que olha o copo meio cheio e o copo meio vazio. Acho que é uma oportunidade de muita gente que estava parada numa formulação e fala assim, putz, agora é a hora que eu tenho que mexer. Vamos mexer para uma qualidade melhor? Vamos aprimorar o sorvete? Eu acho que isso é importante. Se a legislação não cutucar, gente,
Eu acho que muitos poucos seriam proativos. Essa é a grande verdade. Ninguém iria ter esse trabalho enorme de fazer uma reformulação gigantesca, trabalhosa, que precisa de tempo de trabalho de muitas pessoas, do ramo inteiro, Sim. certo? Sem uma cutucada ali, entendeu? Exato. Então, eu acho que a legislação, ela vem muito para isso, ela vem para melhorar, né? Às vezes, ela não tá colocada da melhor forma possível, como todos gostariam, mas ela vem aí exatamente pensando no consumidor. Então, assim, se ela não tivesse cutucado com todas essas novidades, com todas esses tudo do mesmo jeito. requisitos, eu realmente não acredito que ia ter tanta movimentação de ingredientes mais saudáveis no mercado e toda essa movimentação que é muito importante para a saúde do consumidor. Exato. Então, até tem um ponto questionável, e a gente questiona, os clientes questionam, que é todo o investimento que você tem para mudar as embalagens, né? Mas Sim. até nisso, a gente tem que, vamos falar, não é jogando como advogado ou não, mas existe um tempo razoável para fazer essa adaptação, né? Como eu disse, essa legislação ela é muito robusta, ela tem um impacto muito alto, mas ela não surgiu do nada. Ela não surgiu do nada. Então, assim, ela vinha sendo bastante discutida. Ela foi, né, na época da implementação, novamente, muito discutida. E quando ela veio, ela foi publicada em outubro de 2020. Em 2024. E ela entrou em vigor... Exato, ela entrou em 2020. Então, assim, fazem 4 anos que ela foi publicada. E a Anvisa deu 2 anos de adequação para ela entrar em vigor. Entrar em vigor seria basicamente ela começar a valer de verdade, certo? Depois mais um tempo. Ela pôs 2 anos aí basicamente para entrar em vigor e daí sim, quando entrasse em vigor os novos produtos de mercado, né, os produtos a partir daquela data que fossem novos e os produtos destinados exclusivamente ao uso industrial, certo? Precisariam se adequar, porque ela deu mais um ano. Então, até outubro de 23, para os produtos que já estavam no mercado. Então, ela realmente deu um prazo aí, porque hoje em dia, ela está muito aberta a conversar com a indústria e ela entende o problema desses descartes. Então, o que acontece é que algumas indústrias estão antenadas, tem um regulatório mais robusto e tudo mais, que está mais antenado e que está já direcionando o pessoal nesse sentido. Mas existem muitas, e digo, às vezes muitas menores, que realmente não têm tanta essa informação divulgada e acabaram não se preparando tão bem, entendeu? E daí fala, ai meu Deus, temos sei lá quanto de R$1.000 de descarte de embalagem. Então, por isso que também você tá antenado, né, no que tá vindo, nas discussões, é muito importante. Esse é um papel nosso também, como distribuidor, orientar os clientes no que está acontecendo. É bastante importante, exatamente pensando em evitar, porque a gente sabe, é um valor muito alto normalmente que existe de descarte de embalagem. Tanto descarte quanto de investimento, porque ele vai ter que fazer todas as embalagens novas, né? E você Exato. pensar um portfólio dentro de uma indústria de sorvete, que o cara tem 60 sabores diferentes, o quanto ele vai despender de valor. Sim, e considerando o produto que tem um rótulo de arte ali, né? Uma gráfica por trás, a gente tem que considerar também, né? Pelo menos uns 2 meses para ter impressão dessa arte. Então, envolve muitas etapas, muitas equipes. E tem que estar preparado mesmo. Mas é necessário. É um grande desafio também. Então, muitos. Poderia ficar aqui a tarde inteira citando, mas eu acho que é positivo, sim, tudo o que aconteceu. Olha aí quanta informação importante. E aproveitando, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Segue a Polar nas redes sociais, aí no cantinho da tela tem o QR Code para você seguir. E o mais legal é que a Polar, junto com a QR, tem soluções para trazer essa inovação para a sua sorveteria. Tem o Emutop, tem o Solo Sweet, que são produtos que podem reformular a sua receita, diminuir a gordura, diminuir o açúcar, né, Léo? É um assunto que a gente está falando bastante aqui, mas é só para lembrar você também que a gente tem diversas soluções. A gente faz a embalagem, como eu já falei aqui. Às vezes você tem um custo da agência para desenvolver a arte da sua embalagem. A Polar não cobra esse custo. Então, ela faz a arte para você, você aprova e você só vai pagar o potinho ou a cinta que você comprar. Já estamos chegando na reta final dessa conversa, que é muito importante. Acho que todo mundo tem um pouquinho de dúvida referente a esse assunto. Como a Bianca falou aqui,
É um assunto muito grande, um contexto muito grande, mas é que é importante a gente estar informado, estar por dentro e procurar estar se atualizando referente a isso. Se você, mais uma vez, a gente já falou isso, mas eu vou trazer de novo para você. Tem dúvida referente? Terminou de assistir o vídeo aqui e ainda ficou com dúvida? A gente está para dar todo o suporte para você, para a sua equipe, para que você comece a fazer o certo, para que você não tenha nenhuma, vamos dizer assim, não seja prejudicado de nenhuma forma, porque é muito triste às vezes ver um trabalho dentro da sua sorveteria, a sua equipe trabalhando, fazendo um sorvete muito bom, e às vezes por causa de um descuido aí, uma falta de informação, perder aí o resultado final desse trabalho. Então, já partindo aqui para a reta final, a pergunta que eu vou fazer aqui para você agora, Bianca, é qual o papel da tecnologia e da inovação na adaptação às novas normas de rotulagem? Excelente pergunta. Eu acho que a inovação vem... Eu acho que eu disse já um pouco disso antes, mas as indústrias têm que trazer inovação para esses produtos conseguirem manter esse perfil sensorial que a gente tanto quer. O consumidor não está disposto a comer algo saudável, sem açúcar, sem gordura, né? Ou com teor reduzido de açúcar e gordura, mas que não seja gostoso. Então, assim, é necessário uma solução para isso, porque quando a gente reduz açúcar e gordura, toda a estrutura, a gente não perde só o sabor ali doce do produto, a gente perde o corpo do produto, a gente perde todo ali... Principalmente falando de sorvete. Principalmente falando de sorvete, exatamente. Então, é necessário ter soluções que seja possível ter essa redução, certo? Mas que mantenha o produto tão gostoso quanto era, né? Ninguém tá afim de comer um produto que não é gostoso. Então, eu acho que a legislação veio também muito nesse sentido de desafiar as indústrias a cada vez mais se movimentarem para trazer essas soluções. E aqui da parte um pouco de regulatório, a gente sempre tem que pensar que não basta, então, criarem uma molécula super inovadora que, nossa, permite não ter mais caloria nesse produto, por exemplo, vamos aplicar e é isso. Não. A gente, da parte aqui regulatória, é muito importante que a inovação ande junto com o regulatório. Certo? Por quê? Porque essa inovação tem que ser comprovadamente segura para a saúde. Certo? Então, tem até aí uma nova legislação recente da Anvisa também, de novos alimentos, que é uma legislação muito virada para esses ingredientes inovadores. Para vocês terem uma ideia, a antiga legislação sobre isso era de 1999. Nossa. O quanto que a inovação avançou desde 1999, certo? Então, finalmente, a Anvisa olhou para isso e fez uma regulamentação que faz muito mais sentido no cenário atual do mundo, né? Quando a gente pensa em inovação. E toda essa legislação vem exatamente no sentido de que toda essa inovação vai ter uma comprovação por trás. Certo? Não é... Porque senão daqui 5 anos a gente vai ver aquele produto que era a solução virou o maior vilão. Né? Pois é, vilão, cancerígeno, nossa, várias coisas. Cai na mídia, gente. E quantas vezes a gente já viu isso, né? Quantas vezes? E assim, caiu na mídia, é muito difícil depois retomar, né, e tudo mais. Então, assim, a Anvisa vem muito nesse sentido de que a inovação tem que estar de lado a lado, tem que estar de mão dada junto com o regulatório. E é necessário. Eu sei que quando a gente fala de inovação, o pessoal é muito, nossa, vamos por logo, mas, novamente, a gente tem que pensar na saúde do consumidor. Porque a gente é consumidor. Com certeza. Certo? Então, tem essa nova legislação aí, recente, e é isso. Eu acho que cada vez mais as indústrias estão olhando para isso exatamente para trazer soluções que consigam ter um alimento mais saudável, mas que seja bom para a saúde e seja qualidade mas aceitável. Que mantenha gostoso, exato. Ninguém quer comer coisa ruim, né? Não. Então, é isso. Muito bom. Partindo agora para a última pergunta. Como os fabricantes podem usar as rotulagens para comunicar valor e qualidade? Olha, daqui da parte regulatória de novo, Gil, gente, a gente pode comunicar o que está permitido comunicar pela lei. É para o bem ou para o mal, né? Mas é absolutamente isso. A gente tem que comunicar o que está permitido. Então, no caso da nutricional, as alegações que estão ali na legislação, com base em todos os critérios para cada uma dessas alegações. Então, se o produto não tem açúcar, se ele é zero em açúcar, em lactose, em gordura, em vitaminas e tudo mais, existe
para cada uma dessas, existe diversos pontos que você precisa atender. Eu lembro que você mandou um resumo pra gente numa tabela, né? E também não é fácil de interpretar aquele resumo. Uhum. É bastante complexo, não é, tá só isso e tudo certo. Uhum. Não, tem que ler na íntegra cada um dos requisitos para poder fazer essa comunicação. Então, esse eu acho que é um dos pontos, que é o da parte da alegação, e que elas existem exatamente para evitar que uma indústria possa agir de má fé e levar o consumidor ao engano sobre a real natureza desse produto. E para ter uma padronização dessas alegações e não ter uma competição que não seja honesta entre as indústrias, certo? Eu acho que esse é um modo de comunicação, mas você também não ter a lupa é uma comunicação. Certo? Sim. Então, você não ter a lupa também é uma comunicação, principalmente quando muitos dos seus concorrentes, por exemplo, trouxerem a lupa, você se destaca ali dentro, certo? E tabela nutricional também. O pessoal tá começando a ler tabela nutricional, tá começando a ler rótulo. Não era uma prática tão comum no passado, mas o pessoal tá mais antenado nisso. Então, assim, a tabela agora tá exposta. Você não consegue encobrir as informações ali da real natureza do produto, certo? Então, eu acho que a gente consegue trazer muito sobre o perfil nutricional verdadeiro do produto através desses 3 pilares da legislação, Sim. na verdade. Tem cliente que até falou, Léo, eu quero trazer que eu não tenho lupa. Existe uma lupa para mostrar que eu não tenho lupa? Não tem lupa. Da lupa. Exatamente. Nossa, imagina, põe a lupa e põe tipo o xizinho na lupa, Exatamente, né? não pode fazer isso. Não né? pode. O seu produto já não ter lupa está comunicando Exato. que ele não está dentro da lupa, gente. Não dá para escrever ali, não tem lupa. Exato. Não. Perfeito. Muito obrigada, Bianca. Foi uma aula aqui pra gente, né? Todos os detalhes aí das informações, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. O importante, né, Má? Desculpa interromper, entender que assim, é um assunto realmente um pouco mais pesado em legislação, Sim. mas que a gente está aqui para esmiuçar isso. Sempre. E a ideia não é que os clientes entendam cada ponto da legislação, mas é que ele entenda que tem parceiros do lado deles que possam esmiuçar isso e entregar para ele na prática o resultado que ele precisa. É Com basicamente certeza, isso. gente. Estamos aqui para ajudar vocês em tudo, como já foi falado aqui. Então, agradecer mais uma vez a Bianca pela participação, por tudo que ela passou aqui pra gente, pro Léo também, que está sempre aqui na retaguarda complementando, e agradecer você que está nos acompanhando aí. Deixe o seu comentário e até o nosso próximo Sorvecast. Um abração para você. Pessoal. Valeu, obrigada.